Vamos lá, queridos, nossa sexta alteração da Lei 13.964 de 2019, muito importante também. A última mudança da nossa parte geral do Código Penal, né? Falando aí das causas impeditivas da prescrição. Nós já vimos que as causas impeditivas da prescrição, elas se dividem em dois tipos, né? Quando ainda não começou a correr o prazo, ela impede que o prazo inicie. Agora, se o prazo da prescrição já iniciou, ela suspende o prazo onde ele está, até a causa cessar e ele continua de onde ele cessou, ok? Nessa recapitulação, depois dessa recapitulação, vamos ler aí o que diz o artigo 116, que foi alterado pela nova lei. Vamos ver o que ele diz. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Aí, gente, causas impeditivas da prescrição. Ou seja, a prescrição não corre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que demanda o reconhecimento da existência do crime. É aquela questão que nós falamos quando demos a aula. Por exemplo, nós estamos aí com o crime de bigamia na esfera penal. E durante a persecução, o réu entra com um pedido de anulação do casamento na esfera civil. Então, aí se suspende a prescrição para esperar a resposta civil. Ou então, se ainda não adentrou, ainda não deu início à questão da persecução do crime de bigamia, nem começa a correr a prescrição. Ok? O inciso 2. Esse inciso 2, houve uma pequena mudança, mas foi uma mudança apenas na questão... Não houve uma mudança conceitual, apenas na palavras mesmo, né? Antes era escrita, enquanto o agente cumpre penas no estrangeiro, a palavra estrangeiro foi substituída pela palavra exterior. A mudança foi essa. Agora, a lei é colocada, o inciso 2º é colocado com a seguinte redação: enquanto o agente cumpre pena no exterior. Então, a palavra estrangeiro foi substituída pela palavra exterior. Sem problema. Até porque, como nós falamos na nossa aula, dificilmente um brasileiro que está cumprindo pena, alguém que está cumprindo pena fora, no exterior, dificilmente o Brasil conseguiria uma extradição enquanto ele está cumprindo essa pena no exterior. E então a prescrição tem que ficar suspensa, porque senão, se corresse o prazo da prescrição, muitas vezes, quando acabasse de cumprir a pena, já estaria prescrito, principalmente se fosse um crime com uma pena pequena. O inciso 3º. Na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, também há a suspensão. Isso, meus alunos, é importantíssimo, porque era usado esse subterfúgio para colocar inúmeros recursos meramente procrastinatórios, principalmente nos tribunais superiores, cujos são poucos membros e a demanda muito grande, sempre buscando a prescrição. Então, se colocavam inúmeros recursos que se sabiam inadmissíveis, totalmente sem cabimento, buscando a prescrição. Então, é nesse sentido que essa alteração veio, para que se suspenda o prazo de prescrição, e esses recursos sendo inadmissíveis não pode beneficiar o réu nesse sentido. Então, nesse caso, não adianta a interposição desse subterfúgio de recursos meramente procrastinatórios para conseguir a prescrição. Nesse sentido. Embargos de declaração, quero lembrar para vocês que são aquelas sentenças onde o recurso ele vem alegando ambiguidade, que não se entende direito o que aquela sentença vem falando. Ela tem duas interpretações, por isso ambiguidade. Omissão, deixou de
fazer alguma colocação ou contradição, fala coisas contrárias uma da outra. O inciso 4º, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é uma das grandes pautas, umas grandes modificações que vem, mas esse acordo de não persecução penal é na esfera processual penal, né? Ele é específico do Ministério Público. A gente vai ver a posterior, tem artigo específico sobre ele, né? Na verdade, gente, ele já existia na prática, mas não na legislação. Ele veio como um ato do Conselho Nacional do Ministério Público, mas ele era questionado, porque ele, por não estar na lei. E agora, a Lei 13.964 de 2019 vem colocando expresso na lei. Então, assim, vem dizendo que, no caso de não cumprir esse acordo, rescindir o acordo que foi feito, ou então ele está cumprindo o acordo, não há por que correr a prescrição. Pessoal, ele está cumprindo ainda o acordo, aí vem a prescrição, aí prescreve o crime, ele vai continuar cumprindo o acordo? Não. Então, se suspende. Caso ele não cumpra, caso ele deixe de cumprir, volta a correr o prazo da prescrição. Não pode dizer que prescreveu, não pode ser beneficiado pela prescrição no caso. Então, a transação penal, ela é muito similar à questão da transação penal, ele era usado, né? Só que a transação penal, ela fica muito restrita à Lei 9.099, enquanto agora com a questão desse acordo de não persecução penal, ele vai ampliar essa possibilidade do Ministério Público, trazendo mais celeridade, trazendo a oportunidade de dinamizar o Poder Judiciário para os crimes mais graves, para os crimes que esse tipo de acordo não pode ser empregado. Parágrafo único. Depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo que o condenado estiver preso por outro motivo. Também não houve alteração nenhuma. Enquanto ele está preso por outro motivo, não pode correr a prescrição, fica suspensa justamente porque as penas menores, senão perderia a sua razão de ser, prescreveria praticamente todos os crimes cujas penas fossem pequenas.